Para aquele que ama a Deus, a gente não precisa nem pedir. Aos seus amados, Deus dá o pão enquanto dormem. A gente ama o Senhor, Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Foi assim que eu pude ir a Israel. Era um sonho. Eu sair do Brasil, ir para um outro país já era algo difícil na época, e meu irmão mais velho foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu sonhava, aquele intercâmbio foi fechado para mim, e eu, enfim, guardava no coração, e lá pelas tantas, parece que o irmão mais novo também arranjou uma coisa assim também, foi para o exterior, um intercâmbio de estudante, e eu fiquei chupando o dedo, mas um dia vi um prospecto que me chamou a atenção, era rápido, eram poucas, 2 semanas, não sei, na Europa. Eu manifestei a meus pais, e eles, até por uma questão de equanimidade, já tinha dado para os seus 2 filhos, eles deram para mim aquela viagem, e eu fui, assim, com um pouquinho de dinheiro, contado na forma de cheque de viagem, não podia perder aquilo, e eu fui administrar aquela viagem. Fui fazer um curso, depois lá pela Santa, eu disse, quer saber de uma coisa? Deus não quer que eu faça curso nenhum, eu vou ficar viajando, aproveitando as oportunidades. A Europa era muito interessante na época, havia albergues de juventude, de empresas e principalmente instituições religiosas que queriam ajudar os jovens a viajar. Eles faziam albergues de juventude que cobravam bem baratinho, por uma diária, comida, isso facilitava muito, mas eu não tinha nada disso aqui, mas consegui tirar em Portugal, e aí fui ficando ou dormindo no trem, ou em albergues de juventude, e pude dar uma volta pela Europa, mas não era um passeio que Deus queria, era missão, e eu fiquei uns 15 dias em Portugal. Foi uma oportunidade tremenda. Achei uma igreja assim, aquela direção de Deus. Era uma igreja que estava sendo dividida, um missionário porto-riquenho estava lá dividindo a igreja, o pastor estava em pânico, não sabia como sair daquela situação, nem me recebeu bem por causa disso. Ele estava tão mordido com o estrangeiro que estava lá, que ele nem me recebeu bem, mas eu não liguei para aquilo. No final ele foi me conhecer, quando ele viu quem eu era, se desmanchou em amabilidade, me levou para a casa dele. Foram 15 dias de bênçãos de Deus ali com ele em Portugal. Pude conhecer bem, na época, a região de Lisboa, ciceroneado pelo filho dele, o Tosé, um irmão admirável. Ele tinha na época uns 30 anos, era mais velho que eu, era cego, mas um cego que se dedicava à música, era uma bênção nos louvores, e ele tinha muita habilidade manual, até consertava na época, eram radinhos de pilha, ele consertava, mesmo sendo cego, e ele era muito inteligente, humilde. Ele quis me acompanhar e nós andamos bem pela região de Lisboa, mas todos os dias à noite tínhamos culto, e eram 2 igrejas que andavam juntas, e o pastor era responsável pelas 2, na verdade já estava perdendo as 2, porque a crise era tão grande, e ele me viu como um enviado de Deus para salvar a situação dele, e nós ficávamos, eu andava à tarde com o Tosé, à noite era o culto em uma das igrejas, todo dia tinha culto em alguma delas, e voltávamos para casa, ficávamos até de madrugada, na mesa do café, ali, comendo alguma coisinha e orando e buscando o Senhor, e Deus me usava para revelar muitas coisas. O pastor, um português já de idade, aquela fisionomia bem séria, mas ele chorava igual criança quando Deus visitava, era uma alegria. A esposa dele, então, era uma época ainda da ditadura em Portugal, final da ditadura, 73, e a esposa dele fazia visita nos presídios, havia muito preso político, e ela ia lá evangelizar. O evangelho era muito fraquinho, iniciante, em Portugal, até proibido pelo governo, que tinha a Igreja Católica como oficial, mas foi uma oportunidade muito boa que eu tive, e lá pelas Santas o pastor Antônio da Fonseca Marques,
me pediu: meu irmão, ore por mim. Saiu em jejum, eu tenho uma coisa que resolver. Ele ia lá desfazer qualquer aliança com o porto-riquenho e voltou radiante, conseguiu libertar as duas igrejas e foi uma alegria. Aí aquilo começou a pipocar de alegria, ele mandou o porto-riquenho embora e salvou as duas igrejas. Eu não tinha noção da importância da minha missão. Para mim foi maravilhoso estar ali, poder servir como um servo de Deus naquela missão. Depois eu fui embora. Na Espanha, pude estar com os ritanos, uns irmãos pentecostais ciganos. Era uma sujeira, uma imundícia danada a higiene deles, mas eram de um reteté tremendo, era uma barulheira, e eles gostaram de mim também. Já fui para a vigília logo com eles, foi muito bom. Depois saí viajando e o sonho, Deus me atendeu, eu fui a Israel. Só fui a Israel por uma razão muito simples: estava em guerra, ninguém viajava, e os voos da El Al, a companhia israelense, voavam vazios. Eles fizeram uma promoção para estudante, e era uma passagem baratíssima, muito mais barata do que ir daqui para São Paulo ou para Vitória de ônibus. Era um preço irrisório, era simbólico o preço. Só por isso eu consegui ir a Israel. Se fosse uma passagem, preço maior, eu não teria condições. Mas foi talvez uma viagem dos meus sonhos. Na época de guerra, o país estava vazio, cheio de só soldados andando para lá e para cá, mas eu pude andar para todo lado, não havia exploração turística, praticamente não havia turista nenhum, e eu pude conhecer bastante aqueles lugares, andar daqui para ali, para colar. Foi uma alegria, eu transbordava de alegria, chorava sozinho no Mar da Galileia, olhando para lá. Não tinha guia turístico nenhum, nem movimento nenhum ali, e eu sozinho olhando para lá, olhando para o Monte Hermon, e chorando ali na presença de Deus, no Monte das Oliveiras, eu chorando ali, vendo onde Jesus tinha pisado os pés pela última vez. Foram experiências assim, muito marcantes. Depois eu continuei um pouquinho pela Europa, mas aí já não foi tão grande coisa assim. Encontrei um jovem da Jocum, fui conhecer a Jocum naquela época, isso há 50 anos, exatos 50 anos atrás, na guerra do Yom Kippur. Foi uma experiência muito marcante para mim, e aquilo, eu não sei se eu vou conseguir ir de novo lá. Foi uma experiência que cumpriu esse Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Nem de longe eu imaginava ir a Israel. Era um sonho distante, só sonho mesmo, e Deus cumpriu ainda na minha juventude. Foi muito marcante aquilo. Quando lembro, me emociono. Tudo que eu vi lá em Israel, andando para aqui, para ali, para colar, a maior parte andando sozinho, foi algo assim de outro mundo, algo sublime demais. As revelações, cheio de demônios também. Cheguei lá no Monte das Oliveiras, na porta de Jerusalém, um menino árabe: o que você está fazendo aqui? Eu odeio você, sai daqui. Demônio, você já descobriu que eu vinha para cá? Enfim, foram muitas experiências interessantes. Alguém pensou: você sentiu uma presença gostosa de Deus em Jerusalém? Não, senti presença de Deus, não senti presença de demônio. A cidade toda endemoniada, fosse de judeus, de árabes, de todos os outros lá, e uma opressão espiritual muito grande dentro da cidade velha de Jerusalém, dentro das muralhas. Então tudo aquilo marcou minha vida, cumpriu o sonho que Deus quis para mim, e eu só vou me alegrar nisso.